No processo do meu trabalho, eu demoro bastante para produzir. Só que o mercado exige bastante rapidez, até para trabalhos mais difíceis. Queria uma dica de como encurtar o processo ou ser mais rápido e ágil no trabalho. Dicas para acelerar o seu processo de trabalho. Deixa eu começar disputando essa afirmação, porque na minha experiência, se você trabalha com ilustração, não com concept, os prazos que a gente lida não são ruins, não, viu? Eu ainda tenho 6 semanas para uma carta de Hearthstone. Um splash de LoL leva o quê? 2 meses para ficar pronto? Sabe? Então são seus clientes que estão exigindo uma velocidade que não é a padrão do mercado. Então, tem outros clientes que vão te dar um pouco mais de espaço. É difícil falar porque a gente também não conhece qual é o seu processo, né? Exato. Aí é muito complicado a gente sugerir uma coisa, sendo que eu não sei como você faz exatamente. Que na minha experiência, sempre foi o contrário, né? Primeiro qualidade e depois a velocidade. Depois que você aprendeu a chegar no nível de qualidade, você começa a melhorar, a refinar seu workflow para ele chegar numa velocidade maior. Mas eu nunca pratiquei pela velocidade. A velocidade sempre foi consequência das decisões melhor tomadas no processo, sabe? Não sei como é que foi para você. Eu também acho que eu nunca tive muito problema com essa questão de prazo depois que eu engatei na Mar e tal, e comecei a trabalhar com Hearthstone. Pra mim foi sempre mais difícil atingir a qualidade exigida pelo estúdio, né? Exato. Realmente. Exato. O que eu sugiro é você talvez comparar o seu processo com o processo de outros artistas, porque às vezes em algum momento do que você tá, em algum momento da sua peça que você tá fazendo, você pode alternar alguma coisa, sabe? Alguma coisinha do seu processo que pode estar te arrastando ou fazendo um trabalho que você tem que descartar depois. Vou te dar um exemplo. Antes de trabalhar com o Hearthstone na Mar, de toda aquela história que a gente já comentou mais cedo, eu fazia occlusion de tudo. Só um exemplo. Eu pegava e eu fazia occlusion de tudo, sombra de tudo, e aí eu acabava fazendo formas desnecessárias que eu tinha que tirar depois na pós-produção. Era um processo que funcionava pra mim. O problema é que você pintar uma coisa pra você ter que tirar aquilo depois é muito contra-intuitivo, sabe? Não é muito inteligente da minha parte fazer daquela forma. Porque é trabalho desperdiçado mesmo, sabe? Então, no caso, você conseguir planejar um pouco melhor pra só finalizar depois, isso às vezes pode te ajudar. Eu tô falando isso meio no escuro, né? De novo, eu não conheço o seu processo. Mas faz sentido. Né? Às vezes você... Aquela color comp que eu comentei mais cedo, né? Que é uma thumbnail colorida. Se isso, às vezes, pode parecer que dá mais trabalho, mas se você testar e perceber que, pô, eu economizei tempo porque eu acabo planejando um pouco melhor e na hora de executar a pintura eu só finalizo o que tem que ser feito e não fico dando muita volta. Às vezes isso já pode te resolver algumas horas ou alguns dias de trabalho. Então, realmente, eu não sei se isso te ajuda, mas dá uma estudada, assim, vê o processo da Sula, que tá no YouTube dela, sempre bom lembrar, né? Pega o YouTube da Sula, procura ela lá no YouTube, que você vai encontrar que ela tá fazendo uma ilustração do começo ao fim. Isso. Compara o seu processo com o dela. Será que não tem alguma coisa que você consegue ajustar no seu? Às vezes você tá trabalhando muitas horas pra algo que vai ser perdido, né? Tem muito time-lapse muito bom no YouTube também, sabe? Sempre vale a pena dar uma olhadinha. Eu assisto muito vídeo de processo. Pô, meu vício. Então. Eu vou te dar um exemplo também aqui, ó. Nessa peça que eu tô pintando, eu tinha visto as artes com essas linhas mais coloridas e tal. E, pô, se eu fosse fazer isso aqui na mão, eu teria demorado muito tempo. Mas muito tempo. E a qualidade não ia ficar tão boa. Eu assisti um vídeo de processo do artista que felizmente tinha colocado ali no YouTube. E, pô,
não é possível que seja tão simples. É literalmente um clique? É, literalmente um clique. Resolveu essa parte e ficou muito legal, assim, sabe? Ficou massa. E eu vou anexar isso no meu processo. Em algum momento de finalização eu vou usar esse tipo de coisa e tal. Então você vai aprendendo e melhorando com as próprias ferramentas, assistindo outros artistas. Por isso que é legal estar aqui ao vivo. Você com certeza vai aprender uma coisinha ou outra, sabe? Em relação a tempo, eu acho que também é importante você não se comparar mesmo assim com outros artistas, cara. Eu acho que isso é uma armadilha, sabe? Você não vai pintar no mesmo tempo que o Mike Azevedo pinta. Você não vai pintar no mesmo tempo que eu pinto. Você não vai pintar no mesmo tempo que a Sula. Cada um é diferente, sabe? E especialmente a experiência que a gente tem é muito diferente, sabe? Vai depender da experiência com o cliente. Quantas vezes a Sula já fez uma carta de Hearthstone? Muito mais que eu, com certeza absoluta. Então ela claramente vai fazer de uma forma mais rápida, mais direta do que eu faço. Então eu não tenho como me comparar com ela, entende? O Mike é a mesma coisa. Uns macetes no caminho. Tem muito macete. O Mike é o cara, ele pega muito macete, ele acelera muito o processo com técnicas que ele foi desenvolvendo, que funcionam pra ele, não necessariamente vai funcionar pra mim, assim, sabe? Então, é muito subjetivo isso, pra você realmente usar isso como parâmetro, né? Tem um cara no YouTube chamado Dave Calvis, que ele posta os processos das splashes de LoL dele. E ele comenta, cada descrição da imagem dele tem um mini-fac, em que ele tá falando que ele leva de 120 a 150 horas por ilustração. Gente, 150 horas é um mês de trabalho. Um mês de trabalho, semana inteira, 8 horas por dia, entendeu? Então, quando a pessoa fala pra mim que tá levando muito tempo, aí eu chego e olho, quanto tempo tá levando na ilustração? A pessoa tá levando 20 horas, e tipo, gente, 20 horas é o padrão da indústria, sabe? 20 horas é um bom tempo numa ilustração, não é um tempo ruim. Então tem que ver realmente quanto tempo que tá sendo gasto, porque se for na base dos 20, 30 horas, tá tudo bem, é isso mesmo. E aí volta lá no começo no seu feedback, né, Sula? De tipo, às vezes o seu cliente tá com uma exigência equivocada e você provavelmente tá orçando isso errado, porque às vezes você tá orçando uma ilustração que era de 4 semanas mesmo, só que pra você fazer em uma semana. Isso não é comparável. Exato. Você tá realmente prejudicado, sabe? Exatamente.